Então, nessa ação penal 506, 31, 30, 17, depoimento do senhor Demerval de Souza Guzmão Filho. Senhor Demerval, o senhor está sendo acusado de um crime aqui pelo Ministério Público. Na condição de acusado, pela nossa lei, o senhor tem direito de usar o direito ao silêncio. Se o senhor usar esse direito, isso não lhe traz nenhum prejuízo pela nossa lei. Mas também é a oportunidade que o senhor tem de falar no processo. Tudo que o senhor falar nesse processo vai ser considerado para o julgamento. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio, senhor Demerval? Eu vou falar, excelência. Obrigado. Excelência, duas questões de ordem. No microfone, por gentileza. Bom dia a todos. Pela defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, excelência, gostaria de apresentar primeiro uma questão de ordem, porque foi noticiado pela imprensa que na data de ontem o Procurador-Geral da República apresentou uma denúncia no Supremo Tribunal Federal, e essa denúncia faz referência aos imóveis que estão citados nesta ação penal e também a suposta planilha italiana, de modo que, diante dessa notícia, quer parecer a defesa que seria prudente avaliar as matérias que hoje estão sob a jurisdição do Supremo, a fim de que não haja usurpação daquela excelsa corte. Tá bom, parece que a acusação, até onde eu vi nos jornais, é de respeito à associação criminosa, que não é objeto da denúncia. Então fica indeferida a questão de ordem. Certo, tem uma outra questão, excelência, que é a seguinte. Só uma questão, doutor. Se for de respeito ao interrogatório Isso, ou não? É o interrogatório. Tá. No dia 26 de setembro de 2016, o senhor Demerval foi ouvido na Polícia Federal e declarou naquela oportunidade que estava em negociação com o Ministério Público Federal, objetivando uma delação premiada. Então, diante disso e daquilo que foi convencionado no início da instrução com a anuência do Ministério Público, eu gostaria de perguntar se existe um processo de colaboração já concluído ou em curso diante dessa declaração que foi dada pelo senhor Demerval no dia 26 de setembro de 2016. Perfeito. O Ministério Público pode esclarecer, por gentileza. Pois não. Na verdade, o senhor tem razão, houve um início de negociação com o réu aqui presente. Nós tivemos algumas reuniões e por fim se concluiu que o acordo não atendia alguns requisitos e ele foi interrompido e não há acordo com o réu Demerval. Nós não temos nenhum compromisso em relação a ele, quer de benefício, quer de tratamento, de qualquer natureza. Certo. Então podemos prosseguir. Obrigado, senhor. Então, senhor Demerval, como eu lhe adverti, o senhor tem esse direito ao silêncio. Pode utilizá-lo com tranquilidade, isso não traz nenhum prejuízo. Mas, como eu disse, é a oportunidade que o senhor tem de falar no processo e esclarecer esses fatos da acusação. O senhor prefere falar ou o senhor prefere ficar em silêncio? Eu vou falar, excelência. Obrigado pela oportunidade. Certo. Senhor Demerval, antes de entrar aqui no objeto específico da denúncia, a sua relação com essa empresa DAG? Eu sou sócio proprietário da empresa DAG Construtora. Sou diretor-geral. Desde quando o senhor tem essa empresa? 1999. Qual que é a sua posição acionária ou de cotista dentro dessa empresa? Eu sou majoritário. Majoritário. E também é o dirigente, o executivo? Sim, o diretor-geral. Certo. Como se fosse o diretor-presidente ou... O senhor pode me esclarecer as relações dessa empresa DAG com o grupo Odebrecht? Sem entrar no específico objeto da denúncia. Não, em geral, uma descrição geral. Eu sou amigo de Marcelo, de muito tempo. Eu trabalhei na Odebrecht por 10 anos. Por uma questão pessoal minha, eu decidi sair da Odebrecht, basicamente por influência de meu pai. Eu tenho o mesmo nome que meu pai. Meu pai foi engenheiro civil, meu pai é falecido. Um engenheiro que também teve uma construtora, e eu sempre tive a vontade de ter meu negócio. E passei esse tempo na Odebrecht como uma espécie de estágio para me preparar para a vida empresarial. Saí da Odebrecht, já tem aí 20 anos que eu saí da Odebrecht, a DAG já tem 18 anos. Comecei a trabalhar, hoje a DAG, nesses 18 anos,
Nós já fizemos obras em 7 estados do Brasil. Hoje nós temos operação em 4 estados do Brasil. Desde 2008, 100% do faturamento da empresa é privado. Nós trabalhamos para só grandes grupos empresariais. E qual é o ramo de construção dessa empresa? É uma empresa, ela é uma construtora, mas nós temos desde 2006, quando nós começamos a fazer planejamento estratégico, que inclusive decidimos reduzir ao máximo o contato com o setor público. Nós viemos focando no segmento de saneamento, obras de saneamento e obras industriais, em especial centros de distribuições. Empreendimentos imobiliários também? Não, senhor. Agora eu gostaria que o senhor me explicasse como que se deu, se é que se deu, o senhor envolvimento nessa aquisição pela DAG desse imóvel da Haberbeck Brandão. Como é que chegou o senhor? Pois não, excelência. Por volta de, na verdade, no final de julho de 2010, início de agosto de 2010, eu fui procurado por Paulo Melo, então diretor superintendente da Odebrecht Realizações no estado de São Paulo, me convocando para uma reunião. Essa reunião aconteceu primeiramente no escritório dele e nesse momento Paulo me explica e me coloca uma oportunidade de negócio que a Odebrecht tinha identificado um terreno para construir um empreendimento e que Paulo não queria naquele momento, ele não via com bons olhos que a Odebrecht aparecesse para efetuar a compra do terreno com o argumento de que era um terreno pequeno e que a Odebrecht, para ele ser um porte maior, poderia ter um aumento, os vendedores verem uma oportunidade de aumentar o valor. E me chama para ser o terrenista, o investidor, e que depois, quando o empreendimento acontecesse, eu viraria sócio. Essa é uma modalidade comum, nós, inclusive, já temos outros, como o edifício The One em São Paulo, aconteceu de forma bastante similar. Eu disse que via isso com bons olhos, eu tinha interesse sim em estudar isso. Ele disse que marcaria uma reunião em seguida para me aprofundar no assunto e me dar maiores detalhes. Esse foi a primeira vez que me veio essa história aí do terreno. Até pela minha amizade com o Marcelo, apesar da agenda dele ser extremamente corrida e a minha também, mas quando havia a oportunidade a gente sempre se encontrava para almoçar ou para tomar um café. E eu me lembro que poucos dias depois desse encontro com Paulo Melo, eu encontro com o Marcelo, temos um almoço de 2 amigos que estão atualizando o assunto, e no meio da conversa, Marcelo me pergunta se Paulo Melo haveria me passado ou comentado já comigo da compra do terreno para a construção do Instituto Lula. Aí eu disse a ele que ele tinha me falado da compra do terreno, não da construção do Instituto Lula. E aí ele me disse que o Roberto Teixeira estava coordenando pela parte do Instituto a identificação e compra para o futuro Instituto Lula, que ele tinha sido chamado para ajudar nisso, ele é o Odebrecht, e ele viu ali uma oportunidade de negócio para mim. O que ele disse, olha, muito provavelmente você compra o terreno, depois se constrói, e aí o Instituto vai definir se vai comprar ou vai alugar. A ideia era que isso acontecesse, a compra do terreno, porque era um terreno que o Instituto queria, porque queria que fosse naquele local, tinha alguma pressa em resolver logo isso, e que seria que no início, no ano seguinte, em 2011, um pool de empresas fariam doações ao Instituto para a formação do Instituto, e aí o Instituto teria a capacidade de fazer investimento numa nova sede e em outras coisas que eu não sei, ele não falou. Então, o negócio era esse. Depois que o senhor teve esse encontro com o senhor Marcelo Odebrecht, como é que o assunto se desdobrou? Pode até se aproximar um pouco do microfone. Tá bom assim? Isso. Eu disse a ele que tinha interesse, porque via que realmente era uma oportunidade de negócio para a minha empresa, construir para alugar. Isso, inclusive, nas obras de centro de distribuição, o que a gente chama de build-to-suit, que é a construção por encomenda. Eu mesmo volto a Paulo Melo, porque realmente foi um negócio que eu achei que era um negócio bom para a minha empresa, que seria do nosso porte. Eu procuro Paulo Melo. Paulo Melo aí me detalha mais algumas. Nós temos uma reunião e Paulo Melo me detalha
ele já tinha umas premissas do que o Instituto tinha passado, do que era necessário, como estacionamento, garagem subterrânea, museu, salões de reunião, eu me lembro que tinha um mini hotel, que aí com aquela área você consegue estipular mais ou menos se o que o Instituto estava precisando caberia naquele terreno e o valor para o investimento. Ele me avisa que vai marcar uma reunião com o Roberto Teixeira, que é a pessoa que o Marcelo já tinha me dito que estava coordenando. Até então eu nunca tinha estado com o Dr. Roberto Teixeira. Paulo me leva, dias depois, Paulo me leva ao escritório do Dr. Roberto Teixeira, me apresenta o Dr. Roberto Teixeira. Nessa reunião, o Dr. Roberto, de forma bastante pragmática, ele demonstra que a negociação do terreno já vem se alongando por algum tempo, porque já estava todas as questões definidas de preço, quem receberia o quê, né, tinha pagamento proprietário, e aí vale a pena fazer um parênteses, que era um litígio, né, havia um litígio entre os herdeiros da família, era um espólio, havia uma briga lá entre os irmãos, entre o irmão e a mãe, e vários pagamentos de concessionária de água e luz, IPTU, tinha uma ação judicializada de um fornecedor, e ele me passa essa primeira relação, que montava aí entre 7 milhões e 200 e 7 milhões e 300 o valor a ser pago pelo terreno. Começamos a discutir algumas coisas específicas, de minuta, de contrato de compra e venda e tal. Ele me relata, inclusive nessa planilha tem essa observação, que existia já um contrato de compra e venda assinado com um terceiro, mas não explicita o nome, e tinha lá, e ele disse que estava colocando um valor ali como uma verba, um valor pequeno, salvo engano, se eu não estiver equivocado, era um valor entre 30 e 40 mil reais, e que prefazeriam todo o valor que estava estipulado na planilha. Eu não entendi esse 30, 40 mil, como assim, 30, 40 mil para quem? Existia, o que ele me disse é que existia uma pessoa, um terceiro, que tinha um contrato de compra e venda, já assinado com o espólio. Então 30, 40 mil seria para essa pessoa? Para essa pessoa. Né? Na hora isso não me preocupei, porque eu me preocupei com o valor total, que já estava ali definido, correto? Do meio para o final da conversa, ele me pergunta, na verdade ele me relata, que um ou mais de um, isso eu não entendi, não me lembro também, dos vendedores estava pleiteando receber algum valor em dinheiro ou por fora que não estivesse na escritura. Eu disse a ele que eu não faria isso, né, de imediato eu parei, eu disse que eu não faria isso, que se tivesse algum valor por fora, a DAG não entraria no negócio, basicamente por dois negócios, Excelência. Primeiro, no build-to-suit, todos os valores têm que ser contabilizados. Se o senhor tiver um valor por fora, seu plano de negócio não fecha. Né? E o outro, eu na hora avaliei que seria um risco muito grande para mim e para minha empresa fazer um pagamento por fora. Quem que estava presente nessa reunião? Eu, Roberto Teixeira e Paulo Melo. Houve discussão do preço? O senhor tentou diminuir o preço, por não, exemplo? Eu não discuti o preço por uma razão. Como eu já sabia qual seria o valor do investimento a ser feito, né, o valor do terreno estava abaixo do que são margens que nós estipulamos. No build-to-suit, o preço não pode ser mais do que X% do investimento, a estrutura tem que ser X%, acabamento tem que ser X%. Então, eu, na verdade, ganharia até algum dinheiro pelo aquele valor que estava sendo colocado ali. Nessa conversa era mencionado que o propósito era a destinação para o Instituto Lula, desse imóvel? Sim, senhor. Era construir para alugar ou vender ao Instituto Lula. Certo. E daí o senhor pode prosseguir, que o senhor falou que não concordava com o pagamento por fora. Aí a reunião se prolongou mais um pouco, o Roberto disse que ia resolver isso de uma outra forma. Eu me retirei da reunião com o Paulo, nós fomos embora. Aí eu tive mais uma reunião com o Paulo Melo poucos dias depois, onde ele me apresentou o Louveira, que eu, na verdade, tinha dito, olha, nesse momento eu não estou com obra em São Paulo, então eu precisaria de uma pessoa para me auxiliar com retirada de certidões, todo o trâmite de cartório. Ele me apresenta o Louveira, que eu não conhecia então, eu era o gerente administrativo dele, para ser meu apoio. Isso nós já estamos falando aí no finalzinho, no meio para o final de agosto. E aí eu começo as tratativas, e eu tenho uma reunião com o Paulo, quando eu pego o valor e quando se avançam para datas de pagamentos e valores, e aí eu vejo que os 7 milhões e 100 deveriam ser pagos todos no mesmo dia. Eu procuro o Paulo e digo, Paulo,
A DAG hoje tem caixa para fazer frente a esse pagamento. Mas como isso foi uma solicitação de vocês, meu caixa vai apertar muito se eu comprar esse imóvel e eu só vou começar a ter receita desse imóvel depois que a obra ficar pronta, né? Então vai ser coisa de 1 ano a 2 anos. Eu queria fazer um pleito. Eu estou em fase final de negociação de uma obra com a construtora Norberto Odebrecht, uma obra grande, que nessa negociação já está incluído um valor de mobilização, era um valor de 3.350.000. Esse valor já está negociado e eu queria fazer um pleito. Eu gostaria de que você pegasse o valor do contrato, né? O meu resultado do contrato, ao longo do contrato, né, ele fosse antecipado para o momento P0. Fiz uma conta com o Paulo de quanto seria necessário, e aí o valor ficou entre 8.200 e 9.300 mais ou menos, a somatório da mobilização e mais o adiantamento, a antecipação do lucro da obra. E ele disse: olha, eu não tenho poder para decidir isso, eu vou tratar aqui internamente e eu lhe retorno, alguém lhe retorna. Eu disse: tá bom. De forma muito rápida, 2 dias depois no máximo, eu fui chamado por Benedito Júnior, diretor-presidente da construtora Norberto Odebrecht. Eu tive uma reunião com ele no Rio, no escritório dele. Ele me disse que recebeu um input interno, não me disse de quem tinha dado esse input a ele. Ele disse: recebi input de seu pleito, o valor está entendido que tem que ser acrescido para você receber de forma imediata. E aí confirmei que o valor seria de 8.200.000 a 2 milhões. Foi colocado no contrato original, inicial, o valor de 8.700.000 e pouco. Nesse momento eu acabei fazendo mais um pleito a ele, que o contrato fosse antecipado à assinatura, que a assinatura estava prevista para o final de setembro. Aí eu peço que o contrato antecipe para o início de setembro, para que haja tempo suficiente para eu receber o dinheiro, e também que diminuísse o prazo para o pagamento desse valor de mobilização, que foi pago em 3 ou 4 parcelas. Certo. Então, desculpa. Não, sim, e daí o que aconteceu? Aí daí, e ele também me informa que ele já falou com a equipe da obra, que a equipe da obra entraria em contato comigo. E aí eu me recordo que o gerente comercial da obra procurou o meu gerente comercial, mandou todas a planilha, material. Nós fizemos a troca de documentação toda probatória que precisa para começar o contrato. Assinamos o contrato e recebemos os valores de adiantamento. Os 8 milhões. 8.700.000 e pouco, que foram recebidos de forma fracionada. Uhum. Qual a obra que era essa que houve essa A obra do antecipação? ProSub, o estaleiro e a base naval do programa. E qual que era a obra que a sua empresa estava fazendo para o Odebrecht nesse caso? Ou iria fazer? Pronto, era a mobilização inicial de todo o canteiro. Havia uma terraplanagem grande a ser feita, porque é uma área de beira de mar, e mais o serviço de enrocamento em mar também. Tá. E aí o senhor recebeu esse dinheiro, e esse dinheiro o senhor usou para pagar o preço do imóvel no Haberbeck? Sim, senhor. Eu aí recebo o dinheiro e aí começo a fazer os trâmites, né? Assinar os contratos de compra e venda, providenciar procuração, etc e tal. Dr. Roberto Teixeira também me indicou uma advogada, que achei que era uma colega dele, mas agora no processo, foram até meus advogados que fizeram essa pesquisa, que essa advogada é até sócia lá do escritório deles, está lá na relação de sócio. Mas na época eu não sabia que ela era uma advogada, porque eu realmente precisava de um advogado para fazer alguns trâmites cartoriais. Aí compro o terreno, tomo posse do terreno, isso no final de setembro. E aí as coisas vão caminhando, eu tomo posse, fiz fechamento da obra que estava aberto, do terreno, botei segurança patrimonial. Já tinha um plano de, vamos dizer, de investimento no imóvel para adequar ele ao instituto, às necessidades? O que tinha era o seguinte, pelo menos o que foi me dito, tá, excelência, na oportunidade. O terreno é esse, e nesse terreno, a edificação que vai ser feita aqui, nós precisamos de uma área de museu, auditórios, várias salas de reunião, tinha inclusive uma espécie de um mini hotel, havia um espaço de trânsito com suítes. Mas quem te disse isso? Paulo Melo me passou uma relação, é um paper, isso é comum em build suit, você recebe, eu quero fazer isso, tome aí e me dê pronto. E tinha um projeto já? Não. Não, eu pelo menos nunca vi projeto, excelência, eu só vi esse paper. E aí, como é que evoluiu? Pronto, e aí, no final de outubro de 2010, o Louveira me chama em São Paulo e me coloca. Confesso até que eu percebi que ele estava até meio constrangido, dizendo o seguinte: olha, Nerval, apareceu aqui
o valor a ser pago ao escritório de Roberto Teixeira de R$234 mil, mais um valor de R$800 mil, que é o terceiro, né, que tinha o contrato de compra e venda, a preferência da compra do contrato, e esse contrato precisa ser feito com data retroativa. Né, mas isso não estava, né, no combinado. Aí ele disse, ó, é isso e tal. E aí o que aconteceu, Excelência? A contragosto, eu acabei fazendo esses pagamentos por dois motivos. Primeiro, que eu já tinha gasto 7 milhões. Segundo, nesse período eu percebi que o Roberto Teixeira tinha realmente uma intimidade muito grande com a família do ex-presidente, e eu fiquei com medo de que uma negativa minha inviabilizasse o negócio e eu tivesse problema de perder os 7 milhões. E fora isso, como eu disse na minha narrativa inicial, tinha margem, eu poderia ainda pagar um pouco mais ao terreno, porque mesmo assim o negócio seria bom para mim, não inviabilizaria o construir para alugar. Então o senhor concordou em assinar um contrato com data retroativa? Sim, senhor. Mas esse contrato substituiu o anterior, então? Não, eu assinei sem ter contrato de acessão feita. A cessão foi feita nessa data. Né? A oficialização da cessão foi feita nessa data. Mas o senhor fez os pagamentos sem ter um contrato antes? Não. São coisas. O contrato de compra e venda. Tá. No contrato de compra e venda que está na denúncia estão lá relatados, numerados todos os beneficiários e os valores a serem pagos. Sim, mas não é o senhor que está naquele primeiro contrato. Não, aí eu pago. Né? Tá. Eu faço um contrato com os proprietários e para pagar as dívidas, e pago e compro terreno. Mas nesse contrato não estava o Glauco Costa Marques? Não, a primeira vez que eu vi o nome de Glaucus, até então o nome de Glaucus nunca tinha sido me falado. A primeira vez que eu vi falar do nome de Glaucus foi no início de dezembro de 2010. Até então eu nunca tinha ouvido falar o nome dele. E nunca estive com o seu Glaucus. Vim saber quem era Glaucus agora aqui nessa denúncia. Sim. E aí, Excelência, eu queria aqui fazer se o senhor me permite, um parêntese nesse momento. Só o pessoal da Odebrecht sabia que haveria um pagamento de 800 mil, de 234 e essa assinatura desse contrato no início de dezembro. Eu, ouvindo os áudios de Marcelo, eu soube que ele pega, até peguei aqui na anexada que a defesa dele deu, ele pega aqui um documento que diz que foi sacado 1.234.000 pela DAG em Salvador em espécie. O que eu tenho a dizer ao senhor que não foi a DAG que pegou esse dinheiro. O que a DAG fez, estão aqui, né? Nós pagamos, eu paguei Roberto Teixeira, mesmo ele não tendo advogado para mim. Roberto Teixeira era advogado de todo mundo, menos meu. Mas eu paguei. Sei. Paguei conta corrente, saiu da conta corrente de minha empresa para a conta corrente dele. 234 mil reais. Certo. Da mesma forma que o contrato do Glaucus saiu de minha conta, da conta da minha empresa para a conta do Glaucus. Tá certo? Esse 234 mil aqui, esse número não é coincidência. Esse 1.234 aqui, que está aqui nesse relatório dessa fábrica de dinheiro, esse dinheiro eu não peguei. R$1 disso aqui. Sei. Tá certo? Eu gostaria de esclarecer isso aqui. E estou à disposição de Vossa Excelência. Tá, que preciso de uns esclarecimentos do senhor. Tá. Pelo que eu entendi, o senhor então fez os pagamentos e o senhor nessa época tinha um contrato no seu nome? Contrato de compra e venda. De compra e venda. Com os herdeiros, com a DAG. Exatamente. Tá, isso está inclusive na denúncia, Excelência. Tá. E isso foi na época já dos pagamentos? Entre 20 e 25 de setembro foram pagos todos da conta corrente da DAG para a conta corrente dessas pessoas. Os herdeiros, conta atrasada de IPTU. Entendi. E quando que chegou essa questão relativa a esses pagamentos adicionais, os 800 mil e os 234? No finalzinho de novembro, primeira semana de dezembro. E aí eles trouxeram um outro contrato? Não. Era um contrato de cessão do contrato que eu já tinha assinado. Na verdade, esse contrato precisava ser feito, Excelência, porque eu não teria como pagar o Glauco. Já que ele tinha um contrato e ele estava me cedendo, eu teria que pagar esses 800 mil com o contrato, até para dar suporte na minha contabilidade e o pagamento ser um pagamento legal. Tá. E o senhor chegou a conhecer o Glauco Costa Marques? Não, senhor. Nunca conheci. Não sei nem quem é. E qual que foi a explicação que lhe deram para esse pagamento adicional?
que na verdade o Louveira não tinha muita informação, mas ele chegou para mim e disse: Val, tem que pagar logo, esse cara é o cara que tinha o contrato com a família ainda continua em pé de guerra, isso corre risco da escritura não sair, então veja aí, eu tomei a decisão de fazer naquela época, como eu disse ao senhor, mesmo com esse 1 milhão, ainda ficaria um muito bom negócio o preço do terreno no negócio do Brito Sul como todo. Tá. E aquela questão do pagamento por fora, como é que foi resolvido? Excelência, eu não sei. Na reunião, eu disse a Paulo Melo e a Roberto Teixeira que se tivesse qualquer pagamento por fora, eu não faria. Eu não sei. Vim saber que houve pagamento por fora agora na instrução do processo. Mas teriam feito pagamento por fora sem o seu conhecimento? Excelência, isso não está no preço do meu terreno. Uhum. Se a Odebrecht pagou, quem pagou porque quis. Não fui eu. Não saiu de minha conta. Mas o senhor não foi nem informado, né? Não, senhor. Que alguém estava quitando esses valores por fora? Não, senhor. Nunca soube. Vim saber nos processos. E esse pagamento, essa corretora aí? Quanto foi pago, afinal de contas, por esse... Para a corretora... Excelência, essa senhora Edna. Pronto. O que aconteceu na relação também, que me foi passada, que está na denúncia, tinha lá a Edna recebendo a comissão dela de 400 e poucos mil. Inclusive existe um contrato que nós fizemos com ela para dar suporte ao pagamento de 400 e poucos mil reais da comissão. Que se eu pegar o valor pago por um valor que foi pago no terreno, vai dar a comissão de 6%, que é a prática de mercado. Tá ok? Logo depois, antes de fazer os pagamentos totais, existe inclusive na denúncia um e-mail, que ele está até cortado, mas nós vamos anexar aqui toda a trade do e-mail. O Roberto Teixeira solicitando a Louveira mais 2 pequenos valores para serem pagos. Um era um reembolso ao escritório dele, outro era um reembolso de um despachante, e pedindo mais 191 mil, em torno de 192 mil reais em dinheiro. Né? Eu respondo nesse e-mail a Louveira que em dinheiro eu não faço. Né? Louveira me ligou, insistiu que fosse feito, eu dei um andijão sem braço, me desculpe o termo, mandei fazer o cheque administrativo, que para mim cheque administrativo é dinheiro. Pegou o cheque administrativo, Louveira está aqui, mas em dinheiro, está aqui o cheque administrativo, só resolvo dessa forma. Eu aí entreguei a ele, me lembro que aí 2 ou 3 semanas depois ele me devolveu o cheque administrativo, isso está na minha contabilidade, a saída e a volta, a baixada, e para minha surpresa, também em função até do que Marcelo fez, eu fui me debruçar nos anexos que a defesa dele colocou no processo. Está aqui escrito que se saiu 192 mil para o Instituto Lula, e aí eu imagino que seja o mesmo valor, até pela data, saiu lá da fábrica de dinheiro para pagar não sei quem. Mas e qual que é a explicação para esse 192 mil? Se ela já estava recebendo 6% do preço? Repare, isso aqui está no e-mail de Roberto Teixeira. Roberto Teixeira diz que é para ela. Sim, mas qual que é a explicação que deram para o senhor? O senhor emitiu o cheque administrativo, afinal de contas, depois foi devolvido. O que eles me falaram que era uma comissão, o que eles me falaram, isso aqui é uma complementação de comissão. Com isso o valor subiria da comissão dela. Mas como realmente o contexto, que a compra do terreno exigiu realmente um trabalho árduo, pelo que eu percebi hoje vendo aqui nos autos, eles estavam já negociando esse terreno há bastante tempo, há mais de 10 meses, eu disse, tudo bem, tem que pagar, tá certo, tá justo, tá combinado, vocês combinaram, falou, vou pagar. Agora, por fora eu não pago. Tá certo? E aí eu fiz o cheque administrativo, que aí foi estornado. E vendo o material que Marcelo anexou, pela data, 192 mil e está saindo aqui para o Instituto Lula. Para quem que o senhor entregou esse cheque administrativo? Para Roberto Louveira. Quantas vezes o senhor esteve com o senhor Roberto Teixeira? Excelência, por volta de 5 vezes. O senhor chegou a conhecer o senhor Branislav Contic? Não, senhor. Chegou a estar com o senhor Antônio Palocci? Não. A única vez que eu tive com o senhor Antônio Palocci foi aqui, numa audiência que ele estava. Ele até agradeceu, me lembro que eu estava do lado, ele agradeceu o senhor por o senhor ter, acho que, diminuído a quantidade de presos na carceragem. Foi a única vez que eu tive a trocar mensagem, telefonema com eles? Não, nunca. Nem com o Branislav, nem com o com o ex-presidente Luiz Inácio? Não, nunca estive com o ex-presidente Inácio Lula da Silva. Consta aqui a afirmação, denúncia, que o senhor, na sua contabilidade, foi lançado esse pagamento para o senhor Glauco como pagamento de multa? Excelência, tá até aqui, deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Nós temos um contrato, nosso sistema gerencial, ele é integrado.
Quando você cria um sistema gerencial numa construtora, em que o setor pessoal, financeiro, contabilidade, eu vou explicar isso direitinho e se o senhor não entenda, por favor, pode perguntar à vontade, porque isso é importante. Os módulos se conversam. E eu sou uma construtora. Na parametrização, na instalação do sistema, que é um sistema da TOTOS, há inclusive uma nota cartorial aqui que explica tudo isso aqui e confirma tudo isso que eu estou dizendo. Eu não tinha pagamento, eu não tinha o item lá. Tá, eu vou interromper pelo tamanho do áudio, que já retomamos. Então, nessa ação penal 506-3130, 17, continuidade do depoimento do senhor Demerval de Souza Guzmão Filho. Senhor Demerval, então eu interrompi pelo tamanho do áudio. O senhor pode retomar a explicação, então, por que foi lançado como multa esse pagamento? Aí, se você quiser dar uma olhada, isso vai ser anexado na minha defesa vai anexar isso. Então, o que acontece? Você não tinha lá pagamento ou cessão de contrato de compra e venda. Né? Até teria contrato de compra e venda, mas a cessão não tinha. Então, tinha que reparametrizar o sistema para colocar esse item. A menina lá da contabilidade, auxiliar, achou lá, qual é o número mais parecido? Ela, na hora, foi um erro de interpretação dela, colocou lá isso. O que eu queria dizer ao senhor, que jamais houve ocultação, tanto do pagamento para o Glaucus e para o Roberto Teixeira. Sim. Por duas questões. Primeiro, se o senhor vai no meu sistema gerencial, ou na minha contabilidade, e lança o nome Glauco Costa Marques, vai aparecer tanto o Glaucus como o pagamento de Roberto. Eles estão lá. Né? Eles pode haver um questionamento de uma perícia dele estar lançado na forma equivocada, mas isso não invalida o pagamento e não é afirmativo que eu estaria ocultando. Por quê? Se o senhor vai no centro de custo imóvel São Paulo, explode ele, você vai ver lá que estão todos os pagamentos listados, inclusive o seu Glaucus e o Roberto Teixeira. Como foi lançado esses pagamentos para o 192 mil lá para a senhora Edna? Os 192 mil? Foram lançados como adiantamento, porque aí eu teria que ter a comprovação depois, e aí, mas isso está na minha contabilidade, saindo um cheque para adiantamento para fornecedor e para haver, e aí depois ao estorno, porque como não houve a documentação que desse suporte ao pagamento, isso foi cancelado, e também porque o cheque ela devolveu. Consta aqui também a afirmação denúncia que o senhor Glauco Costa Marcos, nessa mesma época, adquiriu um apartamento em São Bernardo do Campo, que seria um apartamento vizinho ao do ex-presidente e por ele utilizado. O senhor tinha conhecimento desse fato? Nunca soube desse fato, excelência. Eu vim saber, fui surpreendido com essa compra desse apartamento agora aqui no processo. Nunca soube. Tá certo, o senhor mencionou, o senhor fez essa aquisição de imóvel, e era para construir lá, ou reformar o Instituto Lula, e daí o que aconteceu? Aí eu vou voltar, se me permite, eu vou voltar aqui. Oportunidade de ter de falar. E aí, então, falando desse saque em espécie lá da fábrica de dinheiro da Odebrecht, que eu reforço o senhor que eu não tenho nada a ver com isso. E aí, eu ouvi nos áudios de Marcelo, no início do depoimento dele, ele suspeita até que a Beluga, uma offshore que foi usada pelos Baldassarre para receber um por fora, seria de minha propriedade. Depois ele percebe, né, na própria evolução, que não era. E para piorar, ele, que é uma coisa, é uma sugestão, ou é uma premissa dele, que eu acho que é importante, de que o Beluga offshore vira o Beluga recebedor de dinheiro. Né? Pelo que eu entendi aqui ontem, Marcelo fez essa suposição, que a partir do Beluga offshore, o pessoal dele achou que haveria um Beluga, ou mesmo o Beluga que receberia esses valores. Eu tive a curiosidade, excelência, de pegar esses valores do que foram pagos em Beluga, e aí eu somei, e ainda somei de forma bem conservadora, porque pareciam que haviam números que se sobrepõem ou se repetiam. E, excelência, no ano de 2011, em 11 meses, foram sacados 10.980.000 para essa figura Beluga, que eu não sei o que é. Eu estou dizendo isso aqui, excelência, porque
me causou um desconforto, uma chateação, um aborrecimento muito grande quando eu me percebi que eu fui enganado, quando eu pago 7 milhões de minha conta para um terreno e vejo que entre fornecimento para esse tal dessa pessoa beluga e mais o que foi pago para o offshore, foram pagos 14 milhões. Alguém comprou 2 vezes esse terreno com dinheiro ilícito, por fora. E eu nunca soube disso. Né? E o que Marcelo fala ontem, se for verdade, isso tem que ser apurado. Porque das duas, uma. Se eu não recebi, se não foram os herdeiros, alguém roubou o Odebrecht. Tem aqui 10 milhões 980. E aí, ninguém sabe no Odebrecht quem é esse beluga. Assim, eu acho que R$1 milhão já é muito dinheiro. Né? Acho que todo mundo concordando. E para sacar em um mês, durante 11 meses e ninguém percebe. Ou, Marcelo deu 2 hipóteses. Ou induziu que alguém passou a perna na empresa, ou eles estão, como ele bem diz ontem, a questão dos colaboradores, os colaboradores estão escondendo quem é beluga. Né? Então, assim, só para dizer isso, e também para dizer, Excelência, que se o senhor somar tudo que a DAG gastou de forma oficial, mais o que foi pago pela offshore, mais o que foi pago por essa tal de Sebelunga, se a afirmação de Marcelo, a suspeita dele estiver correta, que tem ligação ao terreno, e mais 192 mil que foi esse valor pago por fora, se gastou nesse terreno quase 25 milhões de reais. E eu paguei 7, está contabilizado nessa tal dessa planilha, que eu nunca ouvi falar, 12 milhões. Certo, esses registros vão ser examinados oportunamente. Mas assim, o senhor mencionou, pronto. Foi comprado imóvel, tá, e daí? Aí, aí dezembro, Excelência, voltando aqui ao meu relato, desculpe, mas eu precisava falar isso. E aí, a escritura foi passada, depois desse pagamento, esse pagamento para Roberto Teixeira e o Glauco, eu me lembro bem que foram feitos entre os dias 17 e 20 de dezembro. Minha defesa vai anexar, inclusive, minhas contas de telefone que comprovam ligações, tanto do fixo como do celular, para o escritório do Dr. Roberto Teixeira. Inclusive, em determinados momentos há uma comunicação um pouco mais frenética, e é justamente nesses períodos isso vai ser demonstrado. A escritura foi lavrada, eu aí de fato tomei posse do terreno, entrou o ano de 2011, continuei com a segurança patrimonial, pagando as despesas, continuei. Quando em maio de 2011, eu fui avisado ao Louveira que estava se programando uma visita de uma comitiva com a presença do ex-presidente Lula ao terreno, e que eu fizesse uma espécie de limpeza, né? E nós contratamos uma empresa para limpar, dar uma caiada pintar de forma superficial, para deixar arrumado para a visita do presidente. Foi um gasto aí 32 mil e poucos reais na época. Essa visita eu pedi que fosse, até porque eu era o dono do terreno, interessado no negócio, era um negócio para mim. Sei. E fui surpreendido em julho de 2011, no final, Louveira me chama e diz: olha, Demerval, aconteceu uma coisa inesperada aqui. Eu percebi que ele estava tão surpreso quanto eu fiquei. Houve a visita e o ex-presidente chegou lá e não gostou do terreno. Aí eu disse: peraí, Louveira, eu gastei dinheiro, me deram a garantia, como não? Né? Então houve um desgaste meu com Louveira e até com um pouco com o Paulo. Paulo Miguel Derval, você não vai ficar no prejuízo. Eu digo: Paulo, você tem que entender que o dinheiro que eu coloquei aqui é um dinheiro meu que eu lucraria no ProSub. Né? E aí eu pedi ajuda a ele, coloquei à venda. Tem aqui vários e-mails e contratos com corretores. Esse terreno ficou à venda e não aparecia ninguém para comprar, não aparecia ninguém para comprar. Eu cheguei para Paulo e pressionei: Paulo, olha, desse jeito eu vou, vocês que me botaram nesse negócio, eu tô com prejuízo, meu caixa tá com problema, rapaz, compra esse terreno. E aí ele disse: não, vou conversar aqui internamente e ver se é possível. E aí ele me retorna dizendo: olha, nós vamos comprar o imóvel na sua mão. E o imóvel foi vendido. Há também um esclarecimento importante a ser feito, Excelência, que acontece, é um lapso talvez da perícia da Polícia Federal, que não acha o pagamento, a entrada dos 7 milhões e 200 na minha conta. Eu tenho conhecimento que a defesa do Paulo Melo já anexou a TED de saindo o dinheiro da conta da Odebrecht entrando na minha conta da OR, e eu também estou aqui com o extrato bancário, caso Vossas Excelências querem ver, comprovando a entrada do terreno. Quem comprou o imóvel foi a Odebrecht? A Odebrecht, Excelência.
Odebrecht Realizações? Sim, senhor. E qual foi o valor da escritura? Eu vendi o terreno por 7 milhões e 200. E quanto foi o valor da escritura? Excelência, eu não me recordo agora porque a Odebrecht fez uma operação triangulada com uma outra empresa que eu entendi que seria a empresa que entraria investindo com a Odebrecht nesse empreendimento. O contrato de compra e venda foi no valor de 15 milhões. Eu recebi 7 milhões e 200 e a Odebrecht pagou essa outra empresa 7 milhões e 800 porque tinha dívida, porque eles iam entrar junto nessa sociedade específica para construir um empreendimento lá. Onde? Isso eu não entrei muito em detalhe não, Excelência. Eu estava preocupado em receber meu dinheiro, realizar e acabar essa história, porque já me causou bastante desgaste. Mas como é que o senhor explica essa diferença a escritura tem que refletir o preço do imóvel. O senhor é o vendedor, o senhor recebe 7 e o imóvel é... Olha, eu tenho quase certeza que a escritura que está comigo, eu posso checar aqui, é 7.200. Mas o que eu estou dizendo ao senhor é que o contrato de compra e venda com a Odebrecht foi de 15 milhões, onde eu vendi o terreno por 7.200 e a Odebrecht paga 7.800 a essa outra empresa, uma empresa, acho que é a AFC. Tá. Mas o contrato de compra e venda não era do imóvel? Era do imóvel. Na verdade, era eu vendendo para a FC e a FC vendendo para a OR. Eu posso olhar aqui e acho que foi isso. A Odebrecht... Eu vendi para a FC e a FC vendeu para a Odebrecht. E como é que o senhor explica esse preço inconsistente com os 7 milhões? Como? Como o senhor explica esse preço inconsistente com os 15 milhões? Excelência, honestamente, eu queria receber meu dinheiro, eu não queria receber R$1 a mais do que era justo e devido. O que a Odebrecht fez aí, eles é que tem que explicar aqui. O que eu tenho a dizer ao senhor é que eu recebi esse dinheiro, está contabilizado, foi de forma lícita, legal, os impostos estão recolhidos e pronto. E assim, o senhor comprou esse imóvel para a questão da implantação do instituto, de repente lhe informam que não iam mais ficar com o imóvel, mas assim, não eram para ter visto isso antes do senhor adquirir o imóvel? Excelência, como eu disse aqui, eu fiquei bastante chateado, né, estarrecido, porque é uma pergunta que eu não posso responder, porque... Mas qual foi a explicação que deram para o senhor na época? Que o ex-presidente Lula chegou e não gostou do terreno, que não, achou inapropriado. Mas não tinha visto isso antes? Excelência, eu não sei. Aí quem tem que explicar isso é as pessoas que estavam cuidando da compra. O que eu posso afirmar ao senhor que realmente é um absurdo, porque quando eu entrei nesse processo, estava bastante claro que há pelo menos 10 meses já havia sendo feita a negociação, um terreno, uma negociação complicada. Então, assim, se havia outros interesses com os compradores ou com os vendedores, o que tinha, eu não sei. Mas eu posso afirmar ao senhor que havia, inclusive, uma pressa grande do Roberto Teixeira, uma urgência de comprar e resolver a aquisição desse terreno de forma célere. Eu vou lhe mostrar uns documentos dos autos agora. Pois não, no evento 1, anexo 238, 239, consta aqui contrato de compra e venda entre a ASA e o Sr. Glauco da Costa Marques, datado de 1º de junho de 2010. Vou mostrar aqui. Pois não, excelência. Obrigado. Esse contrato que está entre... O senhor disse que o senhor só soube do Glauco em novembro, mas e esse contrato aí, em junho? Eu não tenho participação disso aqui, não. Eu só inclusive entrei... Eu só
Só comecei a tratar da compra do Instituto Lula, como eu disse aqui o senhor na minha narrativa, no finalzinho de julho, início de agosto, possivelmente. Isso aqui é uma coisa anterior. Aí... Mas não foi lhe mostrado isso? Só que depois. Fez contrato? Só depois quando? Em novembro? Não, no início de dezembro, que aí isso aqui, em cima desse contrato aqui foi feito o contrato de cessão. Tá, aqui tem o evento 1, anexo 240, esse outro documento que é o cessão de direitos. Pois não, excelência. É exatamente isso. Esse documento aqui é a passagem legal desse contrato para mim, para poder ter feito os pagamentos. O que eu disse ao senhor é que esse contrato aqui foi feito com data... Tá, aí consta esse contrato aqui com data de 10 de setembro de 2010. Isso. Quando foi feito ele mesmo? Quando que o senhor assinou? Em dezembro. Agora eu não entendi bem, que documento que o senhor tinha antes que ele dava direito sobre o imóvel? O contrato de compra e venda com os proprietários, possivelmente com a anuência do Glaucus, mas acho que não. Autos? 245 é um outro contrato. Então. Obrigado. Então, aproveitando aqui a gentileza da procuradora, evento 1, anexo 245, esse outro contrato. Opa. Sim, é o contrato particular entre a ASA e a DAG. Esse o senhor assinou na mesma época? Na época da data aí do contrato? Esse aqui, na verdade, excelência, eu não assinei, porque houve alguns atrasos. Acredito hoje que até por questões de relacionamento dos herdeiros, eu tinha uma viagem internacional, que isso inclusive vai ser anexado, mostrando tanto o voucher da passagem como minha entrada e saída no país no passaporte. Quem assinou isso aqui foi um preposto da minha empresa. E o Glaucus não está nem realmente mencionado aqui. Só para o senhor ter ideia, não é... O senhor chegou a ter contato com o José Carlos Bunlai? Não sei nem quem é esse, nunca tive com ele. Eu não entendi muito bem essa lógica só. O senhor assinou um contrato, o senhor fez o pagamento, o senhor tem o direito. Aí chega em novembro e fala que o senhor tinha que assinar um outro contrato e pagar mais. Por que o senhor aceitou isso? Como eu disse na minha narrativa, excelência, primeiro que aquele valor não inviabilizaria meu negócio. Mas ainda assim o senhor estava diminuindo sua margem de lucro. Na verdade, eu estava deixando de ganhar mais. Mas o principal motivo, excelência, foi o meu medo de que a minha negativa inviabilizasse o negócio. Né? Nesse período, nesse convívio que eu tive com o Dr. Roberto Teixeira, o Dr. Roberto Teixeira é uma pessoa muito próxima à família, ele demonstrava ter muita intimidade também com o pessoal do Instituto. O senhor pode me esclarecer por que o senhor tinha o que lhe deu essa impressão que ele tinha relação com a família ou coisa parecida? Porque ele sempre falava, né? Ele falava que tinha proximidade com o ex-presidente, com a ex-primeira-dama, contava algumas passagens, que era advogado da família. Eu estou aqui para falar de fato. Sim. No contexto da conversa dele, por diversas vezes eu subentendia que ele estava se referindo ao ex-presidente Lula. O nome do presidente Lula, eu vi duas vezes nesse processo. Uma foi justamente quando eu comuniquei a ele que eu não estaria presente. Me lembro bem que isso deu um desgaste grande, né? Quando eu avisei que eu não poderia estar para assinatura do contrato, que eu estaria no exterior. Ele aí, me lembro bem que ele, não era uma ameaça, mas foi a forma como ele colocou. Ele disse: pô, não é possível esse contrato, essa compra não vai ser feita, daqui a pouco o presidente Lula não é mais presidente e esse negócio não está resolvido. Então essa foi a primeira vez, e a última vez foi no início de dezembro, quando eu acertei aí o pagamento dos honorários deles e do Glaucus. Ele aí veio me agradar e aí, por consequência, a passagem da escritura, que para passar a escritura teria que ter esse documento aí. O Glaucus, esse documento do Glaucus, ele me agradece, diz que o ex-presidente ficou muito satisfeito, que ele estava agradecendo ali em nome do ex-presidente, que ele faria questão que após a saída do ex-presidente, que era final de dezembro, a agenda dele estava muito corrida, mas que ele me levaria para conhecer o presidente, até porque iria ser meu cliente, e etc., o que nunca aconteceu. Foram essas duas únicas vezes que eu ouvi da boca do Dr. Roberto Teixeira a palavra Lula. O resto era muito no contexto de uma situação, principalmente para pressionar
dar velocidade quando o processo não andava do jeito que ele achava que devia. E ele chegou a mencionar se o presidente tinha conhecimento do imóvel, se ele concordava com esse imóvel? Não, Excelência, nunca me disse isso não. No processo evento 1, anexo 227, tem um relatório de análise de Polícia Judiciária 790, que é sobre documentos que foram apreendidos na sede da sua empresa DAG. Na folha 20 desse documento tem um e-mail do senhor João Alberto Louveira, 16 de dezembro de 2010, para o senhor Demerval Guzmão. Estou te ligando, prezado Paulo, seguem os valores finais. O senhor já fez referência até esse e-mail. Esse e-mail está assinado, quer dizer, é o encaminhamento de um e-mail do senhor Roberto Teixeira. O senhor até fez, me parece que referência a ele, mas eu vou lhe mostrar esse documento. Pois não, Excelência. Esclarecer se o senhor reconhece. Sim, eu reconheço esse e-mail. O senhor recebeu esse e-mail do senhor Louveira? Até para... Eu posso, Excelência? Claro. A thread está cortada, tá vendo? Sim. Eu estou anexando. É preciso que o senhor fale no microfone, porque como ela é gravada... Mas você Não, já você viu, né? eu A vi, thread eu aqui vi. está cortada. Eu não sei porquê, mas eu tenho, inclusive, com os metadados para comprovar isso aqui. Isso aqui, na verdade, o Roberto Teixeira manda para a Louveira a solicitação de alguns valores que estava já previsto, estão inclusive na relação dos pagamentos do 700, e pedindo aquele valor que eu comentei com o senhor do valor por fora. E aí, veja aqui que Roberto manda para a Louveira tem o cuidado de cortar o cabeçalho mais alguma coisa e só manda para mim isso. Sim. Porque não, você vê que Roberto não mandou para mim, Roberto mandou para Sim. e aí eu respondo para o que está cortado aí, esse cabeçalho, sou eu mandando para Louveira dizendo que Sim, por espécie fora não vai dar, pode ser em cheque administrativo. Exatamente, Excelência. E esses são 191, 192 mil que você paga a corretora por fora, então. Exatamente, é o que está dito aí. Aí tem na folha seguinte até o encaminhamento da minuta da escritura do senhor Roberto Louveira, que encaminha para o senhor, Aí, que recebeu do senhor Roberto Teixeira. Isso. Essa escritura foi encaminhada dessa forma mesmo? Foi. Como o Louveira era meu apoio, Uhum. a maioria das comunicações aconteciam direto entre Roberto Teixeira e Louveira, que era a pessoa que estava me ajudando a tratar disso. Aí, pelo que eu entendi, o Roberto Teixeira encaminha para Louveira a minuta do contrato de compra e venda, e Louveira me encaminha para minha análise. E essa minuta de compra e venda é aquela que Sim, senhor. figura a sua própria empresa mesmo, Isso, Excelência. não aquela de novembro, então. Não. Na folha 51 desse mesmo laudo, tem uma planilha intitulada Haberbeck Brandão, criada em 21 de 9 de 2010. Com valor total aqui de 8.103.533. Eu vou lhe mostrar aqui. Não, esses são os recebimentos da Odebrecht pela sua empresa. Eu vou lhe mostrar aqui. É desse mesmo laudo. Não. Essa planilha é o senhor que fez? O que ela reflete? O senhor recebeu? Não, isso aqui é um controle. Não, ele Desculpa, tá falando. Isso aqui é um controle gerencial que meu pessoal da área administrativa devia estar fazendo. Porque como esse dinheiro estava entrando para a compra do terreno, então era justamente como se fosse um movimento de caixa. Tá certo, Excelência? Então consta aqui um recebimento 15 de setembro, 3.350.000, 20 de setembro, 3.750.000,
E mais 20 de setembro, mais 1.003.000, total de 8.103. Recebido da construtora Norberto Odebrecht. É isso mesmo, então. Excelência, tem uma pequena correção Aham. a ser feita. Esse 1.003 não tem nada a ver com esse processo aqui não, Excelência. Aí foi um equívoco da perícia da Polícia Federal e isso vai ser devidamente comprovado nas alegações finais. Não, mas isso está numa planilha, né? Numa planilha que foi encontrada no sua... Não é a conclusão da... Eu sei, da mas aí, perícia. isso que talvez tenha induzido o erro de da perícia. Mas minha equipe também errou. Esse valor não faz parte, não deveria estar aí. Isso vai ser comprovado na contabilidade. Esse 1 milhão é de outro contrato, não é do contrato do ProSub. Certo. E é esse valor, esse mesmo valor recebido do Odebrecht, em seguida tem os pagamentos aqui para os compradores, para os vendedores dos imóveis, os Baldassari, aí coisas para a prefeitura e a comissão da corretora 408, totalizando aí 6.875.000. Mas na segunda parte dessa planilha, na data seguinte desse recebimento pelo Odebrecht, ainda tem uns pagamentos adicionais. E, inclusive lá os 191.978 para a corretora, esse pagamento em espécie que ele foi solicitado. O senhor pode me explicar isso? Por que tem duas partes essa planilha? Excelência, é porque esses pagamentos saíram de minha conta, é o que eu imagino. Como isso aqui é um controle gerencial, não é contábil, é uma planilha de Excel, né? Mas pelo que eu estou vendo aqui, é que esses valores todos aqui, eu saio de minha conta direto para a conta, de minha conta para a conta dessas pessoas para justificar esses pagamentos. Esses aqui, Excelência, são reembolsos. Esse aqui foi um reembolso que foi feito. Salvo engano, foi um reembolso. Esse eu tenho certeza que foi um reembolso feito do pagamento do tabelião da 23ª nota. Roberto Teixeira, quando eu entrei, ele já tinha efetuado. Inclusive tem um e-mail dele solicitando esses valores. Então, o reembolso foi na conta de Dr. Roberto Teixeira e de um corretor. E esse valor da ED na caixa, como o cheque tinha saído, eu tinha que debitar aqui, entendeu? Mas o cheque depois, ele é extinto. Entendi. E na seguida, né, seguindo essa planilha na folha 52, daí foi recebido 8.103.000 na planilha da Odebrecht. Aí, isso em 15 e 20 de setembro, sua empresa recebeu da Odebrecht 8.103.000 segundo essa planilha. No dia 21 de setembro, ou seja, no dia sucessivo ao último recebimento, há esse pagamento no total de 7.289.000 para aquisição desse imóvel que o senhor afirma que seria para a implantação do Instituto Lula. Mas há um saldo aqui de 814.000 reais. E aí, seguindo essa planilha, ali 50 distribuição sócio e 50 utilização DAG. O que isso significa? Claro. Folha 51 e folha 52. Excelência, só uma correção pela ordem. Vossa Excelência fez a afirmação para a implantação do Instituto Lula. O depoente esclareceu durante seu depoimento que ele trabalhava com um sistema build-to-suit, ou seja, seria feito um prédio que poderia ser vendido ou alugado. Então, só para ficar na precisão dos fatos. Para a implantação do Instituto Lula, como ele afirmou. O senhor pode explicar? Excelência, voltando, esse 1.003 aqui, como eu disse, não tem nada a ver com esse processo. Isso aqui é um recebimento de outra obra. Isso aqui deve ter sido um equívoco de minha equipe, sem saber, e lançou aqui. O centro de custo não é aqui não, isso está errado. Esse 1.003 não veio do ProSub. O que veio do ProSub é esse 3.350.000, 3.750.000, que está inclusive colocado aqui. Isso aqui, esse valor... Imagino eu que, tenho quase certeza que esse 1.003 foi a conclusão de uma obra, né? Então já era resultado, que aí está cortado também, não sei se é a sequência disso aqui, mas não tenho a menor dúvida que isso aqui é do lucro apurado naquela obra, eu determinei
que fosse distribuído para os sócios esse valor e o resto fosse colocado no caixa da empresa. Não é uma comissão que o senhor recebeu por esse negócio? Não, senhor, de jeito nenhum. Eu não recebi comissão nenhuma por esse negócio. Aliás, eu não ganhei dinheiro nesse É porque a planilha apreendida no seu escritório fala recebimento de 8 milhões, gastos 7.289, aí saldo de 814, e aí o que está aqui na planilha, no seu Sim, escritório? eu sei. Distribuição só 50%, 50% utilização DAG. Excelência, você vai me perdoar, mas isso não é comissão, porque eu posso lhe afirmar que isso não é comissão pela compra do terreno. Posso lhe garantir isso. Pode. Seguindo aqui no processo 506-3130, depoimento do senhor Demerval de Souza Guzmão, filho, ainda continuando das perguntas do juízo. Na folha 52 ainda e 53 há um e-mail. Entre eles aqui tem um e-mail em 21 de setembro de Mariana Guzmão. Quem que é Mariana Guzmão? Minha esposa, que é diretora da empresa. Tá. Para Fernando Alves, combinado para o senhor. Eu vou ler textualmente para o senhor assim. Com isso, fechamos o que havia sido previsto para a sobra do recurso do imóvel. 50% distribuição sócios e 50% caixa da DAG. Pois não? O que é isso? Isso aí, excelência, se for imaginando isso deve ser um final de semana, perto do final de semana de um período. Isso a gente sempre faz. Fechou o mês, fez um encontro de conta entre entrada e saída, a gente deixa uma parte no caixa e se for necessário, se tiver alguma necessidade do sócio, é uma distribuição para o sócio. Isso não é... Não era comissão, então? Não, excelência. Distribuição mesmo. Não, exatamente. Posso afirmar ao senhor que não recebi comissão por isso aí. Na folha 55 e 56 há um e-mail que o senhor troca com o senhor João Alberto Loveira. Em 27 de outubro, o senhor João Alberto Loveira lhe encaminha: Demerval, como ele está na fase final do processo, pagamentos previstos no dia 29/10. Quanto ao recurso dia 28/10, estará sendo liberado adiantamento de 500 mil para custear até o final do ano a vigilância e IPTU. Acho que o senhor conhece e-mail, eu preciso lhe mostrar. Não conheço. Não, O que era esse conteúdo aqui? É o seguinte, excelência, voltando um pouco na minha narrativa, eu tinha 8 milhões 700 e algumas, 8 milhões 700 no item mobilização que eu receberia 15 dias após a assinatura do contrato. Como eu disse, esse pagamento foi feito fracionado, imagino eu que por uma questão de caixa da Odebrecht, e isso também é uma praxe normal. Eu trouxe inclusive aqui diversos exemplos de casos em que os pagamentos são feitos dessa forma, fracionadas, números exatos, e aí eles pagaram. E aí, como eu comecei a mobilização, foi uma mobilização que houve um gasto muito grande, entre compra de equipamento, transferência de pessoal. Nós chegamos a ter 200 equipamentos nessa obra. Abrindo um parênteses também, a perícia da Polícia Federal, inclusive, afirma que não há vestígio, ou que não há evidência que houve essa mobilização. Essa mobilização eu posso afirmar que houve, e está aqui o voucher comprovando todas as despesas de quase 5 milhões nesse período. Então, assim, como eu estava fazendo a mobilização, gastando 5 milhões, já tinha pago 7 milhões. O caixa apertou, eu aí fui a João Loveira, que era meu contato, disse: João, o pessoal lá do ProSub ainda está me devendo o dinheiro da mobilização, e eu preciso para pagar essas despesas de manutenção e tal. Na verdade, eu usei esse artifício para receber o dinheiro e não ter que sangrar um pouco mais meu caixa. Tá, então esses 500 mil era para custear a vigilância e IPTU do imóvel da Haberbeck Brandão? Isso, que foi quando eu sentei com o Júnior. Eu disse: Júnior, eu vou precisar. Ele pergunta: qual é o valor que você precisa? Eu digo: o valor que eu preciso é esse aqui, para a compra do terreno e a manutenção. E aí eles lá que definiram o valor, que seria entre 8.200 e 9.200, 9.300. Certo. Consta também a partir ali da folha 58 uma confissão de dívida com garantia pessoal e outorga accessória, tendo por parte do consultor Norberto Odebrecht a DAG, de 19/12. A consta lá, confissão,
A consultora Odebrecht colocou à disposição da DAG recursos financeiros suficientes para que essa pudesse adquirir um prédio. O senhor pode me explicar esse contrato? Excelência, na época eu não poderia, hoje eu posso. Na época foi Louveira que me encaminhou isso, né? Eu não entendi, eu fui a Louveira e cheguei aí a Marcelo, né? Perguntando, Marcelo, o que diabo é isso aqui? Desculpe o termo. Né? Porque foi um negócio que eu... Né? Ele, não, isso é confusão de Huberto, esqueça. O que eu imagino hoje, vendo aqui o avançado dos autos, foi que Marcelo passa para Huberto, que pelo que eu entendi aqui, era a pessoa que administrava essa planilha italiano, e aí ele deve ter mandado o Huberto abater o valor. E o Huberto deve ter perguntado, o que é isso? Ele deve ter explicado, né? Isso eu estou supondo. Ele deve ter explicado, e o Huberto aí fez, se esse terreno foi comprado por nós, que é o que o Huberto deve ter entendido, eu tenho que ter um documento que justifique o lançamento da baixa na planilha. É o que eu imagino que seja. Mas na época eu não fazia a menor ideia do que era isso, não. Isso foi mandado de forma indevida, Excelência. E o senhor assinou esse contrato? Excelência, eu não me recordo de ter assinado isso, não. Ao contrário. Assinou ou não assinou? Eu não me recordo, Excelência. Mas eu posso afirmar que quase com certeza, porque era um negócio completamente indevido, eu não deveria ter assinado. O senhor conhecia o senhor Huberto? Conhecia socialmente lá em Salvador e Huberto tem uma relação próxima com o pai de Marcelo e eu sabia assim quem era ele. No final desse contrato consta que, aos cuidados, senhor Huberto Silva, com e-mail até huberto@odebrecht. Chegou a conversar com ele sobre esse contrato? Não, senhor. Umas últimas perguntas aqui, um minutinho. À vontade, Excelência. Consta na matrícula do imóvel esse contrato, compromisso de compra e venda da Odebrecht Realizações em relação à sua empresa, no valor de 7.200.000. 2 de fevereiro de 2012. Mas e a cessão de 15 milhões desse imóvel? O senhor já explicou isso, né? Já colocou aí a sua explicação. São essas questões de juízo. Ou melhor, antes só, o senhor foi informado, tinha algum conhecimento de que isso envolveria algum acerto de vantagem indevida ou propina entre a Odebrecht e o ex-presidente, ou o senhor Antônio Palocci, ou qualquer agente público? Não, Excelência, não sabia, não tinha conhecimento, não. Foi-lhe relatado... Bem, o senhor relatou o motivo da Odebrecht ter... O que lhe foi dito, né? Por ela ter solicitado a aquisição desse imóvel. Né? Até para complementar, Excelência, eu me lembro que Marcelo comentou comigo que eram 3 motivos, né, que ele não queria. Primeiro, era um negócio pequeno, era um investimento, uma obra pequena para o porte do grupo. Uma outra era uma exposição política, que pelo que eu entendi, essa exposição política era justamente governantes mudam, e ele acho que estava preocupado em estar muito colado com colar a imagem da Odebrecht com a imagem do ex-presidente Lula. E o outro, como ele me disse, que era um pool de empresas que estariam, de grandes grupos empresariais que estariam fazendo a doação. Ele até citou que foi o mesmo modelo eu me lembrei disso agora, do Instituto Fernando Henrique, que aí a tomada de frente da Odebrecht poderia inibir a boa vontade de outros grupos empresariais. Está certo. Eu passo a palavra ao Ministério Público. Senhor Demerval. Pois não. Consta dos autos uma análise da quebra de sigilo bancário, relatórios de informação 235 e 243,
que apontam que na data em que o senhor despendeu 7.289.056,82 com essas operações bancárias do dia 20 e 21/9, a sua empresa tinha em caixa só R$ 4.283,20. O senhor pode explicar, então, essa antecipação que o senhor disse que recebeu de um contrato do ProSub e resolveu, então, aplicar na compra de um terreno, o senhor não tendo recursos no caixa da sua empresa? Essa opção empresarial do senhor? Excelência, o que eu tenho que afirmar para a senhora é que a empresa tinha muito mais recursos que isso. Esse valor era de uma conta da DAG. O que é um procedimento nosso lá? Cada obra, a gente abre uma conta específica para a obra. Então, possivelmente, essa conta era a conta do contrato do ProSub. Assinando um contrato, se abre uma conta corrente. É o que eu posso imaginar que aí tenha dado a interpretação que eu não tinha recurso suficiente para comprar isso. E esse contrato de confissão de dívida, referido pelo juízo há pouco, tem nos seus considerando que em 15/9/2010, 20/9/2010, 28/10/2010, o credor fez com que fossem colocados à disposição do devedor recursos financeiros suficientes para que este pudesse adquirir um prédio e respectivo terreno localizado na rua Doutor Aberbeck. Esse contrato de confissão de dívida aqui não faz nenhuma referência à obra de ProSub. O senhor pode explicar? Eu não sei porque, como eu disse, não fui eu que elaborei esse contrato, que eu posso afirmar aqui a senhora que esse contrato me foi encaminhado de forma indevida e eu devolvi isso ao Odebrecht. Porque eu posso afirmar a senhora. Além dessas 3 transferências, a Odebrecht repassou quais valores para a DAG para fazer frente à compra do terreno e a manutenção desse terreno? Excelência, só para esclarecer, esse dinheiro era meu. Na verdade, ela antecipou o que eu já receberia ao longo do contrato. Então, só para esclarecer que esse dinheiro era meu. E ela... antecipou, me perdoe, sem contraprestação de qualquer serviço não, nesse senhora, contrato? Não, eu vou explicar de novo. O contrato, a negociação normal do contrato, continha uma cláusula de mobilização a ser pago. O senhor me perdoe, por favor, só para talvez explicar melhor a pergunta. O que nós gostaríamos de entender é o seguinte: o senhor diz que esses valores foram recebidos a partir do ProSub. Pois não. Mas, ao mesmo tempo, o senhor diz que isso foi utilizado para mobilização de uma outra obra. Eu queria que o senhor explicasse essa vinculação entre essas situações. É a mesma obra. O ProSub é a mesma obra. É a mesma obra da Aberbeck? Não. Eu não comecei a obra da Aberbeck. Eu comprei o terreno. Sim. Eu vou tentar explicar. Eu entendi mais ou menos. O senhor usou esses valores com essa finalidade? Eu recebi de forma antecipada o resultado que eu teria recebido ao longo do contrato, no início, associei, e aí era dinheiro do meu caixa mesmo, eu receberia o 3.350.000, que em vez de aplicar na mobilização da obra do ProSub, eu anexei ao valor do resultado e comprei o terreno. Em paralelo... O senhor explica, então, com mais vagar essa operação, para que possa ser compreendida. Quais eram os valores recebidos a título de antecipação por esse contrato do ProSub, supostamente? O senhor está dizendo? De antecipação de lucro, 3.750.000, mais 500.000 e mais um valorzinho que foi... Aí tenho que fazer a conta, o que fecha os 8.700.000 e pouco. Que foram objeto de adiantamento pelo Grupo Odebrecht, é isso que você está dizendo? Sim, adiantamento de lucro. E este outro valor de 3.350 do dia 15 de setembro? Esse dinheiro está nesse valor, mas esse valor eu receberia de qualquer forma para fazer a mobilização. Não houve, então, um adiantamento? Não, houve adiantamento do lucro. E a mobilização consta... só para você entender uma coisa, Excelência, está aqui, inclusive, se acaso a senhora queira ver, é praxe comum no mercado, negociação de cliente privado, que haja adiantamento. E esses adiantamentos sempre são feitos em números redondos e chegam até o valor, como eu tenho mais de um caso aqui, a 30% do valor do contrato. Então, imagine, nenhum construtor ganha 30%
num contrato privado. Então, assim, quando eu recebo 30%, ou aqui, que foi o caso, que eu recebi em torno de 8% adiantado, meu lucro está aí. Né? E aí eu administro o caixa da forma que me convém e as necessidades da obra. Então, a título de adiantamento foram 3.750.000 e mais 500.000 e mais um outro valor menor que você está dizendo. Sim. E 3.350.000 receberam que lançamento na sua empresa? Item de mobilização. Mobilização da obra do ProSub? Do ProSub, compra de equipamento, construção de canteiro, encomendar equipamento. O senhor fez esse lançamento, mas não recebeu nada da Odebrecht a respeito, relativamente a esse valor? Não, eu tive o custo, eu não tive a receita compatível a isso, porque eu usei meu caixa para fazer essa mobilização. Porque eu usei o dinheiro da mobilização para comprar o terreno. O senhor alocou ao ProSub, mas não foi a Odebrecht que adiantou. O senhor mesmo fez uma alocação na sua empresa contábil a esse título? Sim, se eu entendi, sim. Certo. E, além dessas transferências, o que mais a Odebrecht repassou para o senhor? Para fazer face ao... Para você não usar a palavra repassou, me parece que a palavra, eu não sei se está adequada com o depoimento que está sendo prestado. A repassou é uma palavra adequada. Repassou, transferiu. Transferiu, adiantou. Aí na verdade, ela me pagou, né? A qualificação de natureza contábil, financeira, o depoente acho que pode esclarecer. Perfeito, é só para não ter juízo de valor na pergunta. Pois não. Além dessas 3 transferências, quais foram os outros valores que o senhor recebeu para fazer face aos custos de manutenção desse imóvel? Só foram esses, excelência. Não recebi mais valores, não. E como o senhor fez face a esses? Com meu caixa. Ao longo eu fiquei de setembro de 2010 até fevereiro, março de 2012. Aí o valor também diminuiu, né? Para você ter ideia, eu gastei em todo o processo, já falei aqui, 9.815. 7 milhões e 100 foi um adiantamento de resultado que a Odebrecht me deu e o resto eu usei todo no meu caixa. E com relação aos pagamentos de R$800.000 a Glaucus da Costa Marques e o relativo ao escritório Roberto Teixeira? Fiz do meu caixa. Sim, inclusive, se a senhora somar o que eu recebi até então e o que eu gastei e somar isso, já fica provado que eu gastei. Eu usei meu caixa porque a conta é superior. O que saiu do que entrou. O senhor poderia aqui me esclarecer novamente quando o senhor teve contato com a pessoa de Glaucus da Costa Marques? Eu nunca tive com o seu Glaucus. Conhecimento a respeito da sua intervenção nesse negócio? A primeira vez que eu vi o nome dele foi no início de dezembro. Início de dezembro? Sim, de 2010. Há aqui nos autos a escritura de compra e venda desse imóvel, em que o senhor figura como o comprador, ela é de 24 de novembro. Né? Nessa escritura consta que o imóvel em questão ele era objeto de um contrato de compra e venda de 1º de junho de 2010, justamente esse contrato celebrado com Glaucus da Costa Marques. O senhor pode esclarecer? Excelência, eu devo ter assinado, ele estava em Salvador, eu devo ter assinado e isso deve ter vindo. Eu não dei a menor importância a isso. O senhor assinou a escritura sem examinar os documentos que dão esteio a essa escritura? Dei. Isso já veio de Dr. Roberto, isso deve ter sido enviado, eu não me recordo com tanto assim, mas isso com certeza deve ter sido enviado lá para o escritório, eu assinei e devolvi. Realmente eu não prestei atenção nisso, não. Deveria ter prestado, mas não prestei, não. E constava aí o nome dele? Consta que é objeto da escritura um contrato de compra e venda do dia 1/6/2010, justamente celebrado entre ASA e Glaucus da Costa Marques. Não percebi isso, não. O nome de Glaucus, posso afirmar à senhora que eu só vim a saber o nome dele em dezembro de 2010. O instrumento particular de cessão de direitos e obrigações, esse que o senhor disse que foi feito com data... Pois não. Que não é a constante do instrumento, ele foi celebrado em que data, então? No início de dezembro. Em que data, precisamente? Doutora deve
Aí eu posso afirmar à senhora que foi entre o 1º de dezembro e 7 de dezembro, com certeza, né? Bem no iniciozinho de dezembro de 2010. E quando o senhor se viu frente a essa sessão por esse valor, qual foi quais foram os procedimentos que o senhor adotou? Bom, fora o que eu já relatei aqui para a excelência, para o juiz, o que eu fiz foi pegar as contas bancárias, que, salvo engano, estão no contrato, e efetuei o pagamento, fiz a transferência de minha conta para a conta dele. E nessa ocasião o senhor assinou quando o Glauco já havia assinado o documento? Aí eu não me lembro se eu assinei primeiro ou ele... Eu não me lembro, excelência. Mas eu assinei isso no escritório, com certeza, de Dr. Roberto Teixeira. O senhor foi chamado com essa finalidade? Sim, depois que Louveira me avisou que teria esses valores, foi inclusive a última vez que eu tive com o Dr. Roberto Teixeira. E eu estou dizendo que foi nesse período, porque seria difícil eu lembrar, porque eu resgatei as contas de telefone e é quando se interrompe, houve muita ligação, tanto para o fixo como do celular de Dr. Roberto Teixeira nesse período. E aí depois não há mais nenhuma ligação. E por que o senhor manteve tantas ligações com ele? Para marcar a reunião, eu acho que eu devo ter atrasado, eu tenho uma agenda muito corrida e aí eu tive que ligar para combinar o horário. Possivelmente tenha sido isso. Mas não foram assim 10 ligações no dia, não. Eu estou dizendo uma no dia, 2 no outro, não é. Isso inclusive, caso o senhor queira, as ligações, as contas de telefone estão aqui. O senhor advogado pode me juntar depois. Tá. E com relação ainda a esse instrumento, o senhor disse inicialmente que haviam lhe dito que para um terceiro seria paga uma importância de 30 mil ou 40 mil era um valor irrisório, excelência. E, se não está aí no alto, quando houve a busca e apreensão na minha empresa, foi pega essa planilha que aparece esse valor, senão nós vamos anexar isso nas alegações finais. E por que o senhor anuiu em celebrar um contrato com data diversa daquela real e por esse valor diferente daquele inicialmente anunciado? Excelência, como eu já afirmei aqui, o que aconteceu? Eu já tinha gasto mais de 7 milhões, já estava no último mês do mandato do ex-presidente Lula, que naquele momento estava com, não precisa comentar aqui a popularidade dele, e eu fiquei com medo de que aquilo inviabilizasse o meu negócio. Eu já tinha gastado 7. Se mais 1 milhão não inviabilizaria meu plano de negócio, meu business plan do Build Suit, a contragosto, eu digo, vou pagar para não perder esse negócio, porque eu vi a oportunidade. Eu percebi que eu poderia até perder a oportunidade, principalmente porque era uma imposição, foi um pedido do Dr. Roberto Teixeira, e o Dr. Roberto Teixeira me demonstrou que era uma pessoa bastante influente, tanto na família do ex-presidente como no Instituto Lula. Eu poderia perder um negócio, ser atrapalhado, só por isso. Ele dava a entender que falava em nome do presidente Lula, não? Excelência, como eu estou aqui para falar de fato e não de... assim, no contexto, ele se referia muito a chefe, ficava muito claro que... Algumas vezes ele estava se referindo a Paulo Okamoto, algumas vezes ele estava se referindo ao ex-presidente Lula. De forma bem enfática, o nome Lula eu vi 2 vezes. Tá? Quando ele soube que eu não estaria na data da assinatura do contrato de compra e venda com os herdeiros e um preposto meu, ele fez essa pressão e disse, rapaz, olha, daqui a pouco isso não acontece, e já tem muito tempo. Eu não me lembro, mas foi uma conversa e ele disse, daqui a pouco, do jeito que você está, o presidente vai sair da presidência e esse assunto não está resolvido e a culpa pode ser sua. Aí ele falou. E a outra vez foi quando, nesse início de dezembro, quando acabou os processos, a escritura foi passada, ele me agradeceu, e aí disse, olha, e aí ele disse, o ex-presidente, dona Marisa, o pessoal do Instituto está muito satisfeito, vai ser um instituto que vai ter um cunho político, social muito grande. Aí fez todo um discurso, e ele disse, eu faço questão de que assim que a agenda do presidente permita, que não vai ser agora, que ele está em final de mandato, vou lhe apresentar ele, tarará, tarará. Coisa desse tipo, você entendeu? É isso, assim. E o que Paulo Melo, Marcelo, Louveira
lhe disseram a respeito desse pagamento para Glaucus? Eu não conversei nem com o Marcelo, nem com o Paulo Melo sobre isso. A única pessoa que eu conversei sobre isso foi o Louveira. E o que ele lhe disse a respeito? Não, Louveira, quando me chamou, ele disse, pô, né, Val, ele chamava Roberto Teixeira de advogado. O advogado procurou o Paulo, colocou que tem mais esses 2 valores, e, pô, eu sei, não estava previsto, você vai ter que, né, bote aí no seu fluxo de caixa e tal, e, pô, eu sugiro que pague, porque fizeram pressão, daqui a pouco esse negócio não avança. Aí foi uma decisão minha. Foi Louveira que falou comigo, foi Louveira que me passou essa informação. E o senhor anuiu imediatamente em fazer o pagamento? Isso foi no final de outubro, e aí, com certeza, aí deve ter sido... Aí Louveira nem participou, aí o próprio Roberto Teixeira me procurou e fez isso. Inclusive, doutora... Você falou que foi em final de outubro? Desculpe, final de novembro. Final de novembro, início de dezembro. Foi um lapso meu. Deixa eu só falar uma coisa aqui importante para a senhora, doutora, que na perícia e nem na denúncia vocês não se ateram. O recibo de Roberto Teixeira é um recibo com data de dezembro, mas ele relata que todo o serviço foi prestado anterior. Isso é uma prova, inclusive, do pagamento do serviço ter sido antecipado, ter sido executado antes e o pagamento muito tempo depois. A que recibo você está se referindo? A nota fiscal que deu suporte para eu fazer o pagamento a doutor Roberto Teixeira, de 234 mil. Lá tem uma... No rodapé está lá escrito. Sim, os cheques administrativos são daquela época? Não. Os cheques administrativos foram pagos em setembro. Em dezembro, quando Louveira me falou que eu teria que pagar 800 mil a Glaucus e 234 ao doutor Roberto Teixeira... Mas esses 2 pagamentos foram por cheques administrativos? Não, depósito em conta corrente. Está inclusive aí na denúncia os comprovantes de a TED bancária, saem de minha conta para a conta tanto de Roberto Teixeira quanto de Glaucus. TED, sim. Mais perguntas? Eu queria perguntar sobre essa questão da empresa Signos. Foi João Alberto Louveira que contratou a Signos ou foi o senhor, a empresa de vigilância do terreno? Quem contratou, como eu disse, Louveira me dava uma ajuda, e por ele ser o apoio administrativo e financeiro de Paulo Melo, quando eu comprei o terreno, como eu inclusive só fui no terreno uma vez, quando eu vi que o terreno era muito aberto, eu fiquei com medo de ter invasão. E aí eu pedi a Louveira uma indicação de uma empresa que fizesse segurança patrimonial. E a Signos é a mesma empresa patrimonial que faz a segurança de todos os empreendimentos da OR. Aí ele me indicou, fez o contato, mas saía de minha conta bancária para a conta da Signos. O serviço de vigilância, assim como esse serviço, como eu falei, que em maio de 2011 teve um serviço de limpeza para a visita do ex-presidente Lula. Sem mais perguntas, Excelência. Obrigado, Excelência. Isso, vamos prosseguir aqui. A defesa de Antônio Palocci tem perguntas? Tem. Pode alcançar o microfone? Senta aqui. Não, pode ficar. Boa tarde. Bom dia. Pelo menos eu não almocei ainda. Bom dia. Desculpe. Então, Antônio Palocci o senhor não conheceu? Não conheci. A única vez que eu vi, como eu já disse aqui, o senhor Antônio Palocci foi aqui na audiência aqui. O senhor nunca tratou com ele a respeito desses fatos narrados na denúncia? Nunca. O senhor nunca ouviu o nome dele surgir no contexto da negociação desse terreno que seria para o Instituto Lula? Nunca. Satisfeito, Excelência. Defesa de Branislav Contic. Sem perguntas. Certo. A defesa de... Eu esqueci que a defesa de Luiz Inácio Lula. Sim, Excelência, algumas perguntas. Bom dia, senhor Demerval. Bom dia. Senhor Demerval, o senhor sabe dizer se o Instituto Lula é uma empresa do ex-presidente Lula ou se é uma associação sem fins lucrativos? Não sei informar não, Excelência. Perfeito. O senhor Marcelo Debrecht, no dia 30, último dia 30, juntou aos autos uma petição com alguns documentos. E um desses documentos é uma ordem de pagamento por senha, que diz aqui, codinome Beluga, valor R$20 mil, sem alugar,
e diz: entregou a FM, iniciais de Fernando Migliaccio, no ESC Eldorado. O senhor tem alguma relação com esse valor ou com esse pagamento? Não, senhor. Eu vim tomar conhecimento disso aí agora, nessa juntada de Marcelo. Não sei o que é isso, não. Não tem nenhuma relação com o Nenhuma, senhor? nenhuma. Zero. Com Beluga? Zero. Não. Eu vou interromper pelo tamanho do áudio. Então, nessa ação penal 506-31-30-17, continuidade de depoimento do senhor Demerval de Souza Guzmão Filho. Devolvo a palavra à defesa do senhor Luiz Inácio. Senhor Demerval, ainda faço referência a essa planilha. Quer dizer, o senhor já esclareceu que o senhor não recebeu esse valor e não tem relação com, enfim, com esses dados. Também ninguém, em nome do senhor, recebeu esse valor. Com certeza. Tá certo. Excelência, sem mais perguntas. Certo. A defesa de Glauco Costa Marques. Muito rapidamente, excelência. Bom dia a todos. Bom dia. Bom dia, senhor Demerval. Bom dia. Bom, respondendo às indagações do juízo, Vou ficar de costas, senhor, desculpe. Fique à Fica vontade. do microfone aqui. o senhor disse que nunca esteve com o senhor Glaucus da Costa Marques. Apenas no sentido da complementação dessa questão, o senhor tem conhecimento sobre se o senhor Glaucus já esteve na DAG? Eu não tenho conhecimento, mas posso afirmar que nunca esteve. Perfeito. O senhor ou pessoa ao senhor subordinada já esteve com o Glaucus para tratar sobre a compra do Instituto? Não. Nunca. Eu, com certeza, não, e acho muito difícil algum funcionário meu ter estado com Glaucus. Tá bom, eram essas negações, eu agradeço, excelência. A defesa de Marcelo Bahia Odebrecht. Sem perguntas. A defesa de Paulo Melo. Sem perguntas, excelência. A defesa de Roberto Teixeira. Bom dia, excelência. Bom dia. Bom dia. Demerval. Pouquíssima coisa. Só para a gente ficar fiel aos termos. Senhor Demerval, quando o senhor se referiu àquele e-mail, que até foi mostrado pelo juízo, e-mail que inicialmente partiu do advogado Roberto Teixeira ao Louveira, se não me engano, e depois chegou ao senhor falando do pagamento de comissão para Edna. O senhor se referiu aqui, que estaria no e-mail, pagamento por fora. Para deixar bem claro, é pagamento por fora ou pagamento em dinheiro? Tá escrito no e-mail que era pagamento em dinheiro. Tá, que o senhor usou a expressão por fora só para a gente acertar os termos. Vou pedir desculpa que eu vou ficar de costas pro senhor. Não tem problema, não tem problema. Então está escrito em dinheiro, é Em isso, dinheiro, né? sim. No e-mail está escrito em dinheiro. Ok. Acho que já ficou claro aqui, mas enfim. Depois da lavratura da escritura, na qual o senhor efetivamente a sua empresa se tornou proprietária desse imóvel, o senhor teve algum outro contato com o advogado Roberto Teixeira? Não. Foi meu último contato com o Dr. Roberto Teixeira foi no início de dezembro de 2010. E para encerrar, o senhor tomou conhecimento dos trabalhos advocatícios que foram desenvolvidos pelo advogado Roberto Teixeira para desembaraçar esse imóvel? O senhor sabe se havia algum tipo de complicação familiar, alguma coisa relativa ao espólio? O que o próprio Dr. Roberto comentou comigo, que era um espólio em litígio, tinha uma briga familiar muito forte, inclusive com agressão física, e que foi muito trabalhoso desembaraçar essa venda desse imóvel. Obrigado, excelência, estou satisfeito. Certo. A defesa de Roberto Teixeira, a defesa do próprio acusado, tem questões? Bom dia, excelência. Só alguns esclarecimentos. Nas folhas 146 da denúncia, senhor Demerval, é dito o seguinte: evidenciou-se que esses 3 repasses referidos da construtora Norberto Odebrecht da DAG, que totalizam 7.600.000, foram realizados sem contrapartida de prestação de serviços que possa ser associada diretamente a esses valores. Eu gostaria que esse ponto ficasse claro. Esses valores, esses serviços foram prestados ou não foram prestados?
Foram prestados, Excelência. Aí realmente é um lapso que eu não pude entender da perícia, mas tem aqui os vouchers de todas as despesas que perfazem no período da mobilização, que vai de setembro a o finalzinho de dezembro de 2010. Eu tenho a comprovação de que realmente foi feito todas essas despesas, tá? O sindicusto estava aberto, os lançamentos estão lá, todos os pagamentos são, inclusive sei da obra já estava aberto, e nesse período nós realizamos em que a colocação de que não há gasto. Nós gastamos no sindicusto da obra da BN, no subcusto mobilização, 5.962.000, e fora isso, existem aqui fotos diversas da mobilização, tá? Peguei algumas fotos, porque senão... Portanto, foram prestados. Os serviços foram prestados, sim. Tá, muito bem. A denúncia lança algumas suspeitas também sobre o fato dos valores serem redondos, ou seja, o fato desses pagamentos feitos pela Odebrecht serem esses 3 pagamentos em números redondos. Eu gostaria de saber do senhor, isto é comum? Por que é assim? Afinal de contas, o senhor pode explicar isto um pouco melhor? É quase que uma regra, isso é uma praxe, é quase que uma regra no mercado de cliente privado de haver o adiantamento, que o adiantamento seja em valores redondos, até porque muitos desses contratos são feitos por marco contratual. Então, o marco contratual é um valor fixo, fechado, que é o somatório dá o valor final do contrato. O senhor tem outros exemplos da sua empresa? Diversos. Muito bem. Quase que regra isso. Muito bem. Há uma outra suspeita da denúncia lançada sobre o fato de haver recibos no lugar da nota fiscal relativa a esses valores. Explique para nós, por favor, a presença desses recibos e se há ou não há, enfim, nota fiscal. A nota fiscal ela só é emitida quando a prestação de serviço é concluída. Então, o recibo é o lastro, a documentação é a prova de que o dinheiro sai de uma conta, de uma empresa para outra conta. Então você tem aquele recibo, e esse recibo ele é morto quando a prestação de serviço é concluída e é emitida a nota fiscal, que isso aconteceu no início de dezembro de 2010, porque com certeza o boletim de medição é do início de dezembro, fechou-se e aí paga-se um tempo depois. Portanto, a nota fiscal foi emitida assim, da mobilização, de tudo direitinho. Senhor de Merval, eu preciso que um ponto fique bastante claro. O magistrado questionou o senhor acerca da confissão de dívida. Pois não. O senhor firmou ou não firmou essa confissão de dívida? Não firmei, Excelência. Eu não me recordo de ter... O que eu me recordo é de ter recebido, não entendido, procurei o próprio Marcelo, perguntei o que era isso, ele disse, esqueci essa confusão de Gilberto. Ele desconversou e eu também não insisti no assunto e ficou por isso. Eu vou insistir com o senhor. O senhor assinou ou não assinou? Eu não assinei. Não assinei. O terreno era seu? O terreno era meu. E justamente sobre esse ponto eu gostaria que o senhor nos esclarecesse mais uma questão. Quem era o proprietário desse terreno, senhor Demerval? O senhor pode nos dizer, afinal de contas, quem era o proprietário? A denúncia afirma que o proprietário era a Odebrecht. Então o senhor agora traz a sua fala e diz que o senhor comprou isso. Afinal de contas, quem era o dono do terreno? Doutor, se o senhor me perguntasse na época, eu afirmaria que esse terreno era meu. Hoje, com o desenrolar desse processo, vendo a quantidade de pagamentos feitos à minha revelia, que eu não tinha a menor ciência por fora, o que eu posso dizer ao senhor é que eu fui enganado. Hoje eu entrei aqui como laranja nesse processo e hoje eu vejo que eu fui foi um pato. Isso que eu fui. Eu queria entender uma parte só dessa sua atuação, né, na compra do terreno. Tá? Pois não. Você tomou alguma iniciativa de contratar
o escritório e particularmente o Dr. Roberto Teixeira como seu advogado? Não, foi uma colocação imposta. Quem foi o advogado que representou e peticionou em nome da DAG nas ações judiciais que envolviam as dívidas do terreno que tiveram que ser encerradas para a consumação da venda? Foi um advogado indicado por Dr. Roberto Teixeira, relembrando aqui nos autos, é o nome Maria de Lourdes, e durante esse processo de instrução, até por curiosidade, eu consegui fazer a pesquisa e ela é sócia desde aquela época do escritório de Dr. Roberto Teixeira, e também na procuração está um endereço que não é o endereço do escritório de Dr. Roberto Teixeira. Bom, você teve com essa advogada, você se reuniu com ela, você Não, teve não, algum tipo de contato? Nunca tive, foi Dr. Roberto Teixeira que me indicou ela. Em algum momento, durante as tratativas para a compra do terreno, foi feita alguma menção por Dr. Roberto Teixeira ou por qualquer outra pessoa sobre a compra de um apartamento em São Bernardo do Campo? Não. Aproveitando a pergunta da doutora procuradora, eu queria saber quanto a DAG tinha em caixa nessa época, já que você está mencionando que só uma conta que tinha 4 mil e mencionou que tinha outra conta. A estimativa e se você fez esse tipo de levantamento? Não fiz não, mas deveria ter aí, com certeza, no caixa livre da empresa, uns 5, 7 milhões de reais. Você teria como demonstrar isso? Sim, sim. Se na época você tivesse visto ou atentado para o nome de Glaucus, naquele contrato que foi mencionado aqui de julho, você saberia quem era Glaucus? Saberia que tipo de ligação ele teria? Saberia qual tipo de peso que teria Glaucus hoje? Naquela época? Não saberia. E por último, excelência, se o negócio tivesse vingado, né, já que você falou que tinha uma perspectiva, na verdade, de negócio, se o negócio vai para frente e tivesse vingado, qual era a expectativa que você teria do custo desse negócio e dos lucros que você obteria com esse negócio? A gente consegue fechar um número fazendo, né, a metragem de metro quadrado que seria construído, vezes um preço de mercado. A gente estimaria, entre a compra do terreno e a construção, um valor entre 70 e 80 milhões. Se fosse vender, eu receberia aí, teria um lucro aí de 6% a 8% no ato da venda, e se fosse para alugado, esse resultado viria ao longo do pagamento do aluguel, no período que fosse calculado no business plan, qual era o prazo ideal de aluguel para que o meu investimento fosse devolvido através do aluguel. Tá, só mais duas perguntas. Eu queria que, embora você já tivesse respondido, eu queria entender, mesmo com essa proximidade e ligação com o Marcelo, em nenhum momento ele fala com você dessa planilha italiana? Essa é uma pergunta. E a segunda é, se você teria algum tipo de problema, né, de fazer algum tipo de acariação, ou sentar com qualquer dessas pessoas envolvidas da Odebrecht, ou seja, para se manifestar em relação aos pagamentos dos documentos que foram aqui apresentados. Marcelo jamais comentou comigo isso. Aliás, está claro já aqui minha relação de amizade com o Marcelo. Quando nosso contato físico ficou muito espaço, em função da agenda dele e da minha também, então nós nos encontrávamos pouco, e quando nós nos encontrávamos era para conversas. E Marcelo, eu evitava até puxar assunto de trabalho, porque Marcelo vivia muito estressado, então não conversava de forma geral de empresa, de trabalho. A conversa era conversa de dois amigos de infância. E eu não tenho problema nenhum em fazer uma cariação. Aliás, eu estou aqui para ajudar o Ministério Público nessa caminhada aí do aparecimento desses processos aí, que essa fábrica de dinheiro aí que Marcelo anexou esses dias colocou. Estou à disposição com Paulo Melo, Marcelo, Paul Altite, Alberto, quem quer que seja, estou à disposição. Uma última questão, Excelência. Só em relação ao que foi investido na compra desse imóvel e aquilo que o senhor recuperou no final. Há uma diferença, o senhor teria investido mais do que recuperou. O senhor teve prejuízo, então, nesse negócio? Acabei tendo um pequeno prejuízo. Eu quis me ver livre. Esse assunto da compra foi uma coisa que me chateou muito, porque criou expectativa, não só em mim, como na empresa, que era um negócio que tinha, traria uma imagem para a empresa, um contrato de vulto.
E aí eu quis ir embora e pronto. Mas foi um negócio que me chateou bastante esse Teve episódio. prejuízo, portanto teve um pequeno Tive, prejuízo. sim. Satisfeito. As perguntas adicionais do juízo. As suas tratativas com o grupo Odebrecht foram com o senhor mencionou, com o senhor Marcelo Odebrecht, o senhor Paulo Melo, com o senhor Paulo Tite, o senhor também tratou? Não, nunca tive com o Paulo Tite para tratar desse assunto, não. Os detalhes assim dessa aquisição e tudo, o senhor tratou com quem? Do grupo Odebrecht. Paulo Melo, quando me levou me apresentou a Roberto Teixeira, ele me apresentou, disse que era a pessoa. Depois eu tratei diretamente com o Roberto Teixeira dessa compra, que já estava tudo definido nessa lista que se performava um valor de 7.300.000, e com Louveira assuntos corriqueiros de manutenção do imóvel, dele me ajudando, pegando conta de luz, aí atrasava essas coisas. O senhor mencionou quando eu lhe indagava ali que, salvo engano, teria sido feita uma referência a um terceiro já no início da negociação? Se comentou que havia uma pessoa que tinha anteriormente negociado a compra daquele imóvel, que tinha um contrato, uma opção de compra, uma preferência com... E não foi identificada essa pessoa? Não, excelência, nesse momento não. Mas aí o senhor mencionou um valor de 30, 40 mil? Era um valor irrisório que cabia dentro desse valor, não era 800 mil reais. Mas esse 30, 40 mil para quê? Para pagar esse terceiro? Estava associado ao pagamento desse terceiro, como alguma indenização, alguma coisa assim. E por que isso não figurou no contrato, quando foi feito aquele contrato primeiro entre a DAG e a ASA? Porque era um valor pequeno, da mesma forma que não estava o valor de Roberto Teixeira, que eu não sabia que tinha que pagar. Isso eu só saberia, eu só soube depois. E como era um valor pequeno, não estava, que só estão aí os macros valores, né, os valores maiores, se você for observar. E o senhor pagou esses 30, 40 mil? Não, eu paguei 800. Sim, mas não. foi em dezembro. Não paguei. O que aconteceu? Sumiu esse valor? Não, ele estava na relação, né? E aí foi pago tudo e ficou faltando esse valor. Quando foi no final de novembro, início de dezembro, que veio a notícia que o valor que estava lá atrás colocado como 30 mil era 800. Quem ele passou que tinha que pagar esses 30, 40 mil? Estava na relação que o Roberto Teixeira me passou inicialmente. Essa primeira reunião estava o senhor e o Roberto Teixeira só? Eu, Roberto Teixeira e Paulo Melo. Foi Paulo Melo que me levou. Eu fui para o Odebrecht e eu fui inclusive no carro de Paulo para... E o Paulo Melo permaneceu na reunião? Até o final. E o senhor mencionou também que, salvo engano meu aqui, de memória, que desde o início foi lhe dito que parte tinha sido pago por fora, ou isso foi depois? Não, a única vez que eu vi que haveria um pagamento por fora foi nessa primeira reunião, quando o Roberto Teixeira coloca se haveria a possibilidade de se pagar, e aí eu não me recordo, para um ou mais de herdeiros, um valor por fora, que foi quando eu dei a recusa que, se tivesse por fora, eu estaria fora do negócio. E quanto seria esse valor por fora? Ele não chegou a falar, não houve, como eu interrompi, não chegou nem a evoluir a fala do valor, excelência. Mas esse valor por fora seria acima dos 7 milhões ou dentro desses 7 milhões? Excelência, eu não faço a menor ideia, porque não foi realmente detalhado isso. Aquele 192 mil em dinheiro que teria sido pago adicionalmente para a corretora, isso estava no contrato? Não, senhor. Então seria um pagamento por fora, então? Como está no e-mail, ele solicitou em dinheiro. Foi um valor extra, vamos dizer assim, que surgiu. Mas não estava no contrato? Não, senhor. Foi feito algum contrato adicional sobre esses 192 mil? Não, porque eu não paguei. Não foi pago. Eu não paguei. Bom, alguma coisa o senhor gostaria de dizer ainda? Excelência, se me permite só um complemento rapidamente. Os pagamentos feitos pela DRG que envolvem os fatos desse processo, fora os pagamentos de cheques administrativos que foram feitos pela empresa, e fora as duas TEDs feitas, mencionadas pelo senhor, teve mais algum pagamento em outra modalidade? Não, foram todos pagamentos contabilizados, saindo de minha conta corrente para a conta corrente dos beneficiários. Satisfeitos. Tá, só mais então uma indagação que ocorreu. Talvez o senhor tenha dito, mas a questão dos honorários do Roberto Teixeira só apareceu também em novembro, dezembro? Sim, excelência. Só me foi informado que haveria esse valor a ser pago no final de novembro, início de dezembro. Lá em setembro, não? Jamais foi comentado. E nem nas conversas preliminares? Nunca. Alguma coisa que o senhor gostaria de dizer ao final, hein?
Excelência, só agradecer a oportunidade de estar aqui. Queria, de forma rápida, só dizer que a DAG, como eu já falei, é uma empresa que tem 18 anos de mercado. Desde 2008 nós trabalhamos com cliente privado. Tive a oportunidade de ser empresário, funcionário da construtora Norberto Odebrecht. Foi uma decisão minha sair, até por influência, como eu disse, de meu pai, que era um construtor, que teve também uma construtora que operava lá na Bahia, né, e foi isso que me motivou. E eu tinha um sonho de ser empresário. E o que eu tenho a dizer ao senhor, que a DAG é uma empresa que atua hoje, tem uma base operacional em 4 estados, tem aproximadamente 3 mil funcionários, e eu estou aqui justamente para tentar sair dessa acusação aqui de laranja, que, como eu disse, eu fui enganado, e o que eu sou mesmo foi, me sinto, desculpe o termo, mas é um pato. E aqui só quero agradecer ao senhor. Tá certo. Então eu vou declarar encerrado o depoimento do senhor Demerval de Souza Guzmão Filho. Pode interromper a